Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e nesse bloco a gente vai trabalhar com mais um tema importante para o teu exame de ordem. Dois temas pouquinho diferentes, mas com alguma relação entre eles, reconvenção e revelia, a gente trabalha junto nesse bloco aqui, tá? Iniciando pela reconvenção, artigo 343 do CPC de 2015. O que é a reconvenção? Isso não mudou. A reconvenção continua sendo um contra-ataque do réu contra o autor do processo, tá? Agora, cuidado com o seguinte. No Código Revogado, a gente tinha um negócio que era meio parecido, que se chamava pedido contraposto. Então, a gente tinha o pedido contraposto lá no procedimento sumário e tínhamos também a reconvenção no procedimento ordinário. No novo CPC, acaba-se com o pedido contraposto e nós só temos, nesse caso, a reconvenção, ok? Então, nós temos a reconvenção como o contra-ataque do réu contra o autor do processo. E aí você tem o reconvinte ou o reconvindo, né? O reconvinte, o autor da reconvenção. O reconvindo é aquele que é o réu da reconvenção. Então, você tem lá na ação o autor contra o réu, por exemplo, A contra o B, na ação. E na reconvenção, você vai ter essa inversão. Você vai ter o B contra o A, tá? Agora, cuidado com o seguinte. Professor, como é que eu posso reconvir? Eu preciso do quê? Eu preciso, réu, ter uma pretensão contra o autor? Mais do que isso. Você precisa que essa sua pretensão tenha conexão com o fundamento da ação dele ou com o fundamento da sua defesa. Imagine que na sua defesa você traz fatos novos e a sua reconvenção, o seu contra-ataque é justamente com base, tem relação com esses fatos novos. Aí sem problema nenhum, tá? Pode reconvir também. Agora, um erro muito comum em que se comete é o seguinte: achar que a reconvenção sempre deve ser apresentada pelo réu. Não. Tem gente que faz reconvenção para que o autor seja condenado a pagar as custas e os honorários do processo. Não precisa disso. Para que você tenha interesse processual para a reconvenção, você precisa querer com a reconvenção mais do que a simples derrota do autor. Quero dizer o seguinte: se o teu objetivo for simplesmente que o autor não ganhe a demanda originária, você não precisa reconvir, você precisa sim contestar. Então imaginem que eu diga assim: olha, eu não quero pagar nada que o autor está me pedindo, beleza? E quero ainda que ele pague as custas e os honorários para o meu advogado, decorrentes dessa derrota. Eu te pergunto, você precisa reconvir? Não. Por quê? Porque se ele não ganhar a ação, isso é consequência natural. Se ele não ganhar a demanda, ele vai ter que pagar as custas processuais e os honorários de advogado. Ou seja, com a simples não vitória dele, você já vai conseguir o que você está pedindo. Então, a reconvenção é quando você quer algo a mais. Então, eu não quero pagá-lo pela indenização que ele disse que eu causei, pelo dano que ele disse que eu causei. Porque, na verdade, ele que causou o dano. E, por isso, é ele que tem que me indenizar. Aí eu preciso reconvir. O exemplo clássico: o acidente de trânsito. O João bateu no carro da Maria. A Maria processou o João, pedindo indenização para corrigir, para reparar os danos causados ao seu veículo. Só que o João fala: eu? Negativo, é ela que bateu no meu carro. É ela que tem que me pagar a indenização. Então, o João, além de contestar, vai reconvir, tá? Agora, cuidado com o seguinte: professor, para que eu reconvenha, para que eu apresente a reconvenção, é necessário que eu tenha contestado? Não. Você não precisa. Você pode ter contestação e reconvenção juntos, que é o mais comum, tá? Você pode ter só a contestação, sem apresentar a reconvenção, que é o mais natural ainda, só se defender. E você pode ter só a reconvenção sem ter contestado. Não é muito comum isso acontecer, mas pode se verificar em algumas situações. Então, repito, se eu contestei, se eu tiver interesse para isso, interesse processual para isso,
eu possa apresentar a reconvenção. E aí nesse caso, tá? Nesse caso da reconvenção, a reconvenção ela é apresentada juntamente com a contestação, no próprio corpo da contestação. Agora, se eu não contestei, aí a minha reconvenção ela é uma peça autônoma, tá? E agora um outro ponto importante. Professor, você falou que a ação é do A contra o B, reconvenção do B contra o A. Poderia ter B contra A e C? Ou B e D contra A ou contra A e C? Poderia. O que eu quero dizer é o seguinte, que não há necessariamente identidade de partes na ação e na reconvenção. Quer dizer que nem todo mundo que é parte na reconvenção precisa ter sido parte na ação. É possível a formação de litisconsórcio na reconvenção, mesmo que não exista na ação. Mas cuidado, sempre em conjunto com quem foi parte. Então aqui eu tenho a ação do A contra o B. Reconvenção do B contra o A, perfeito? Pode? Pode. Podia ser B e C contra o A? Pode também. B e C contra A e D? Pode. Por quê? D e C não eram partes na ação, mas aparecem em litisconsórcio com quem era parte. O que eu não posso ter numa reconvenção seria B contra C e D. Aí não. Por quê? C e D não foram partes na ação e não estão em litisconsórcio. Agora, se tivesse o A junto aqui, aí poderia. Poderia ser uma reconvenção do B contra o A e mais o C e o D, sem nenhum problema. Então, é possível que terceiros ingressem na reconvenção como litisconsortes? Sim, desde que em conjunto com quem foi parte na ação, tá? E um último ponto que eu queria trazer para você, ou dois últimos pontos, o primeiro deles é o parágrafo 2º aqui, ó. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Quer dizer o seguinte, que a ação e reconvenção são autônomas. A extinção da ação não gera necessariamente a extinção da reconvenção. Não é porque a ação foi extinta que a reconvenção também deverá ser, tá? No procedimento, destaco o seguinte: reconvenção é uma ação dentro de uma outra, ok? Mas o réu dessa ação, o famoso reconvindo, né, que é o autor da ação principal, ele tem o direito de contestar, ele tem o direito de se defender, tá? E aí por isso é que o autor, né, nesse caso aqui, ó, ele fala autor, mas a gente tem que lembrar o réu da reconvenção, né? O réu da reconvenção será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então ele não é citado, ele é tão somente intimado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. E aí sim, o último ponto é o parágrafo 5º do 343. Olha lá, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Esse artigo lhe diz muito menos do que deveria dizer, tá? A redação dele é confusa, mas o que você precisa lembrar aqui é o seguinte: quem é autor na ação pode ser réu na reconvenção. Quem é representante do autor na ação pode ser representante do réu na ação. Quem é substituto processual pode ser substituto processual na reconvenção. O que eu quero dizer é que as partes não perdem a sua condição. Então imaginem que João, representado por sua mãe, entra com uma ação de alimentos contra o seu pai. O pai não pode reconvir contra a mãe, porque a mãe não é parte no processo. A mãe é só representante. E o mesmo raciocínio vale para o substituto processual. Para quem não lembra, o substituto processual é aquele que age em legitimidade extraordinária. É aquele que, em nome próprio, defende interesse alheio, tá? Essa sim é a figura da substituição processual.
Beleza? Avançando, o segundo assunto da aula, o tema da revelia. Gente, o que é revelia? Revelia tem um conceito muito simples. É a ausência de contestação. A revelia, se a gente precisar conceituar, é a ausência de contestação. Então, sempre que você ouvir a palavra revelia, lembre-se, igual a ausência de contestação. E por que eu faço questão de frisar esse nome, frisar esse conceito? Porque é muito comum que as pessoas confundam o conceito de revelia com o seu principal efeito. Então, revelia, repito, é a ausência de contestação. Legal. E esta ausência de contestação pode gerar um efeito muito grave e muito drástico, que é o chamado efeito material da revelia. Qual é esse efeito? O efeito é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então é muito comum as pessoas falarem assim, o que é revelia? Ah, revelia é a presunção. Não, isso é o efeito. É mais ou menos quando eu perguntar o que é chuva. Ah, chuva é quando está tudo molhado no chão. Não, isso é um efeito. Chuva é outra coisa. Tá? Ah, mas quando chove isso acontece. Em regra sim, mas pode ser que não aconteça. Pode ser que o local seja coberto. Pode ser que tenha uma drenagem muito rápida, você nem veja a poça no chão. Então cuidado. A revelia é a ausência de contestação, que pode gerar um efeito, que é a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. E claro, que quando gera esse efeito, o processo ele tem uma tramitação bastante reduzida. Por quê? Se eu presumo verdade os fatos alegados pelo autor na inicial, eu não preciso provar esses fatos. E aí, eu não preciso dessa fase probatória. Tá? Agora, é óbvio que muitas vezes, mesmo sendo revel, os fatos não se presumem verdade. Tá? Olha o que diz o 345. A revelia não produz o efeito mencionado no 344. Qual é o efeito? É o chamado efeito material da revelia, que é justamente essa presunção de veracidade dos fatos. Olha lá quando que não se presume verdade. 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Muito cuidado com essa afirmação. Isso já caiu no exame de ordem há muito tempo atrás e pegou muita gente. Tá? Se cair assim na tua prova, marca certo. É óbvio. Se houver vários réus e um contestar, o enunciado diz só isso, marca certo. Não se opera o efeito material da revelia. Porque parte-se de uma premissa de que se um contestou, evitou com que se presumissem verdades dos fatos contra todos. Só que isso não é sempre verdade. Por quê? Porque muitas vezes, havendo vários réus, os fatos não são comuns. Cada réu tem um fato específico em relação ao autor. E aí, mesmo que um deles conteste, o outro não se beneficia disso. Agora, se são fatos comuns, então João e Maria estão sendo acusados, os dois, de não terem pago uma dívida para o banco que os dois contraíram. Um contestou, beleza, serve para o outro também. Agora, o que caiu no exame de ordem? Uma noiva processou uma empresa que fez o vestido de casamento dela, o costureiro, e outra empresa que fez o convite. A empresa do vestido não entregou o vestido que eu pedi no dia do casamento. Ponto. A empresa do convite fez errada o convite, colocou uma data depois da data do casamento, horário e local, tudo diferente. Ok. Chegou o réu, foi citado, os dois réus foram citados. A empresa do vestido disse, não entreguei o que ela queria, por quê? Ela pediu para mudar na véspera. Estava pronto o vestido, ela pediu para mudar. Eu disse, não vai dar tempo. Ela correu o risco. Ela aceitou. Está aqui a prova. Empresa do convite não contesta. Silencia. É revel. Presume verdade que ela fez a data errada? Presume. Ah, mas o outro réu contestou. E daí o que tem a ver o fato do vestido com o convite? Nada. Então cuidado com o caso concreto. Se ele te traz só a literalidade do dispositivo, ok, marque como a lei diz.
Mas se ele te trouxer um caso concreto, avalie. Se os fatos são fatos específicos, se o fato que liga o réu A ao autor não tem nada a ver com o fato que liga o réu B ao autor, o fato de um contestar não impede, né, o efeito material da revelia para o outro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda situação em que o efeito material da revelia não se opera, ou seja, em que os fatos não se presumem verdadeiros. Quando? Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. São aqueles direitos que eu não posso dispor. Se eu não posso dispor, eu não posso nem confessar sobre eles. Se eu não posso confessar sobre eles, não há como se presumir verdade. Tá? E quando eu digo que não há como se presumir verdade, eu não estou te dizendo que se presume mentira. Não. Eu estou dizendo que eu não presumo que isso aconteceu. Eu vou ter que provar que isso aconteceu. Ok? Inciso 3. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Exemplo clássico, o exemplo de prova. Compra e venda de imóvel que supere o valor de 30 salários mínimos. A lei exige que para comprovar essa compra e venda, eu apresente uma escritura pública. Eu vou lá e entro com uma ação dizendo que eu comprei a casa do Antônio e não trago essa escritura pública. E dizendo que ele, apesar de ter me vendido, não quer me transferir agora no registro de imóveis. Ele não contesta. Presumo que eu comprei? Não. Se eu não trouxe a escritura, eu não posso presumir. Eu vou ter que provar isso no curso do processo. Tá? E 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. O que são alegações inverossímeis? Não parecem verdade. Tá? Ou ainda, existem documentos no processo que mostram diferente. Aconteceu um caso comigo uma vez. O autor de uma demanda, ele estava cobrando uma dívida de 100 mil reais. E ele juntou recibos de pagamento, dizendo que a parte não tinha pago nada, mas tinha 2 recibos de pagamento. Ou seja, por mais que o meu cliente, caso ele não tivesse contestado, não ia presumir que devia 100 mil. Por quê? Porque tem 2 recibos de pagamento que mostram justamente o contrário. Tá? Então, esse é o efeito material da revelia. E essas as hipóteses em que esse efeito material da revelia não se opera, ou seja, em que ele não se verifica, mesmo o réu sendo revel. E aí, cuidado. Já caiu em prova e todo mundo erra. O município é revel? Pode ser revel? Pode. O Estado pode ser revel? Pode. A União pode ser revel? Pode. Professor, mas normalmente nessas ações os direitos são indisponíveis. Eu sei. Então, professor, não vai se operar o efeito material da revelia. Cuidado. Isso é uma coisa, ser revel é outra. Se o município não contestar, ele é revel. Se a União não contestar, ela é revel. Se o Estado não contestar, também será revel. Então, cuidado. Mais uma vez eu repito, eu insisto, não confunda revelia com efeito material dessa revelia. Tá? O segundo efeito da revelia que a gente tem é o efeito processual. Olha lá. Os prazos contra o revel que não tenha patrono, patrono aqui entenda como advogado, constante nos autos, patrono constituído nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Então sempre que a parte não tem advogado nos autos, os atos judiciais devem ser publicados no Diário da Justiça e a partir dali começa o prazo. Então eu sou réu num processo, ok? Tem uma sentença, mas eu não tenho advogado constituído. Essa sentença vai no Diário da Justiça, publicou lá, começa a correr o prazo para mim. Ah, mas meu advogado não sabe. Sim, você nem tem advogado, o problema é teu, mas está publicizado, tá? Agora, evidentemente, que se eu constituo um advogado no meio do processo, aí a intimação vai ser feita na pessoa do meu advogado durante o processo, daí para frente. Então o réu revel, ele não sofre esse efeito processual eternamente. Ah, você não tem advogado, se ferrou. Para o resto da vida, os atos serão publicados no Diário da Justiça e dane-se se você vai saber ou não. Não. Se eu constituir advogado no processo,
todos os próximos atos, eu, advogado, vou ser intimado via diário, mas vai sair no meu nome a intimação ou via sistema de processo eletrônico, tá? Terceira regrinha importante é sobre a intervenção do réu revel no processo. Olha lá, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Quer dizer o seguinte, o réu revel, ele é tipo um convidado numa festa de casamento, né? Você vai lá, convida uma pessoa para um casamento e marca o horário, 8 da noite, 7 horas da noite, na igreja tal, casou na igreja, eu vou usar o meu exemplo. Meu casamento foi 7 horas numa igreja. Após a cerimônia religiosa, os convidados serão recebidos no salão tal, para festa, um jantar, uma baladinha, tal, e por aí vai, tá? Aí tem um amigo meu, tava com um filhinho pequeno, e já tinha me dito, cara, não sei se vou, acabou de nascer meu filho, você sabe como é que é? Na época eu ainda não sabia, hoje eu sei. Falou, não, meu, pô, você é meu brother, a hora que der, vá, apareça, até as 5 da manhã a gente vai estar lá, beleza? Beleza. Então ele não foi na festa, não foi na igreja. Chegou na festa 2 da manhã. Perdeu o jantar? Claro que perdeu. Perdeu o coquetel? Perdeu. Tem o quê? Bebida e docinho. Ele pode falar, opa, cheguei agora, quero que casem de volta para eu ver a cerimônia. Quero jantar. Não. Você chega do jeito que tá. A analogia é idiota? É, mas é para te mostrar que o réu revel não vai ser impedido de entrar no processo, mas ele entra onde está. Ok? Ele pega o processo dali para frente e não dali para trás. Ok? Então, ele chegou, por exemplo, na fase de sentença. O juiz acabou de dar a sentença. Ele pode recorrer? Pode. Mas ele pode recorrer dizendo, olha, recurso, não pude produzir prova. Você não pode produzir prova porque você acabou de chegar. Se tivesse chegado antes, se não tivesse se operado o efeito material da revelia, quem sabe você pudesse ter produzido prova. Ah não, eu cheguei, professor, já teve recurso da outra parte, está lá no tribunal. Eu, revel, posso atacar a sentença? Não, já perdeu a oportunidade. No máximo vai atacar o acórdão. Então o réu revel pode ingressar em qualquer tempo do processo, mas sempre pega do jeito que o processo tá. É óbvio, né, que se houve uma revelia indevida, né, ele foi revel indevidamente, não houve citação, houve uma nulidade da citação, aí você pode ter a anulação do processo, mas é um outro problema. Tá? Não é o caso do réu regularmente revel. Aquele que foi citado e não quis comparecer, ok, não quis comparecer, é um direito que você tem. Você pode ingressar em qualquer momento no processo, mas quando ingressar, você pega o processo daqui para frente e nunca volta. Você não pode realizar atos processuais de fases anteriores, fases que já foram ultrapassadas, que já foram superadas dentro do processo. Ok? Então essas as noções gerais sobre a revelia. Sobre a revelia ainda, a gente tem um outro efeito, que é o tal do julgamento antecipado do feito. A revelia gera o julgamento antecipado do feito. Mas eu te convido para assistir a aula do julgamento conforme o estado do processo. Por quê? Porque lá eu falo sobre isso. Falar aqui ia ficar um pouco deslocado, então nessa outra aula eu converso com você sobre isso daí. Um grande abraço, bons estudos e até mais.